E aí, vamos lá. Vamos falar um pouco do Lelo. Presidente Lelo. Lulu prepara a desmilitarização do governo federal. Isso aqui é interessante, gente. Hugo Marques, na Veja, presidente eleito, anunciou que vai retirar 8 mil oficiais que ocupam cargos no Executivo Federal. Gente, vocês sabiam que tem mais militares no governo hoje do que tinha na ditadura? Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019, o então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzetti, afirmou que era preciso despetizar o Brasil, ou seja, retirar todos os petistas que até então ocupavam cargos de confiança no Executivo Federal. A equipe de Bolsonaro exonerou centenas de funcionários identificados como militantes do PT que tinham cargos de comissão no Palácio do Planalto e nos ministérios. Agora, antes mesmo de ser eleito, Lula avisou que iria desmilitarizar a administração pública federal. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, pessoas que não prestaram concurso, declarou Lula em abril durante a reunião na CUT. Em alguns órgãos, já existe até estudos prontos. Oficiais da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, ligados ao PT, encaminharam ao partido sugestões sobre como desmilitarizar o Gabinete de Segurança Institucional. A reforma passaria pela extinção do órgão. A desmilitarização que o partido quer promover deverá atingir outras áreas do governo. Levantamento do Tribunal de Contas da União, realizado há 2 anos, apontou que o número de militares que ocupavam cargos civis no governo Bolsonaro dobrou em relação ao governo Michel Temer. Eram 2.765 em 2018. Em 2020 já passava de 6 mil. E assim, gente, seria muito bom também ter um civil no Ministério da Defesa. Um civil, tá? O problema é, todos esses militares que estão no governo foram cúmplices do governo. Cúmplices. E a gente tá caminhando, infelizmente, para uma anistia 2, tá? Os militares são muito, muito reticentes com o governo do PT, sobretudo com o governo da Dilma, porque a Dilma foi uma das pessoas que foi fundamental para a Comissão Nacional da Verdade, que começou a expor os crimes os crimes contra os direitos humanos da época da ditadura e que manchou os nomes dos militares. O que, assim, lágrimas de sangue pro nome dos militares, sabe? Ai, nossa, vai manchar meu nome porque meu pai e meu avô torturaram alguém durante a ditadura. Eu vou ficar com o nome sujo. Ai, que pena. Então o rancor que os militares têm com o PT vem desde essa época. Na verdade, ele foi intensificado muito nessa época. E assim, eu tô pronto, eu não sei vocês, mas eu tô pronto pra ficar decepcionado com o Lula. E nesse caso vai ser decepção mesmo, porque dentro dos próprios limites da democracia burguesa, a gente já viu como foi na Argentina, como foi no Uruguai, como foi no Chile, que é sim plenamente possível punir os responsáveis pela ditadura militar. É possível. E no caso do Brasil é mais do que possível, é necessário, tá? Mas concilia e concilia. E o Brasil é o país no qual a família do Ustra ganha pensão vitalícia. Vai ser renovação de anistia, vai ser anistia 2. Ditadura parece um tabu no Brasil? É muito tabu no Brasil ainda. E vamos lá, agora a gente vai pra uma notícia séria, tá? MP. Bloqueios e atos em quartéis são financiados por empresários. Então, ao longo desse tempo todo, nós estávamos falando, primeiro lugar, no bloqueio das estradas, que não era uma greve de caminhoneiros espontânea, era um lockout. E agora a gente tem o panorama de quem estava financiando esses atos em quartéis também. Porque assim, eu sempre fui muito cético a respeito da espontaneidade desses protestos, tá? Eu sempre duvidei muito que esses protestos tivessem um caráter de massas espontâneo. Eles podem ter sido financiados para tentar se tornar processos de massa espontâneos. E isso não está sendo bem sucedido pelo que a gente está observando. Constança Rezende, Folha Press, mas está aqui no estado de Minas. Procuradores gerais de Justiça dos Ministérios Públicos de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, e aí só lembrando, Santa Catarina concentrou muito esses protestos, então é importante ser o MP de lá. Mas seria interessante ser também o de Mato Grosso. Disseram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro
Alexandre de Moraes que integrantes dos protestos contra o resultado das urnas fazem parte de uma grande organização criminosa com funções pré-definidas. Após o encontro com o ministro da sede do órgão, no início da tarde desta terça-feira, o procurador-geral da Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, disse que há um movimento organizado, capitaneado por empresários, para que estas manifestações aconteçam. Entre dados da investigação estão ônibus de prefeituras que transportaram manifestantes, financiadores e arrecadadores que usam números de Pix. Inclusive, teve bastante golpe nessa galera. Rolou, porque essa galera tava doando Pix, porque muita gente, às vezes até pessoas físicas mesmo, patriotas de coração, doando Pix pras manifestações. Teve gente que meteu o próprio Pix lá. Tipo, o cara só botou o Pix dele, falou assim, esse aqui é o Pix pra financiar a manifestação. Recebeu uma bolada em doação de pessoa física e de empresário, botou tudo no bolso e meteu o pé, sabe? Isso aconteceu também. Então assim, você caiu no ziriguidum do petista do Pix, sabe? E se eu disser que eu tô, assim, vertendo lágrimas pra esse episódio, seria hipocrisia da minha parte. Isso é feito para que pessoas possam se abastecer financeiramente nas manifestações que não aceitam o resultado das eleições de 2022 e pedem golpe de Estado. É um financiamento que começou com o bloqueio das estradas, que a gente já falou que é um lockout. Depois eles se movimentaram, foram para frente de quartéis e a partir daí estamos entendendo esse fluxo de pessoas que podem responder na esfera criminal. Segundo o procurador, foi feito um cruzamento de informações entre os estados sobre a organização dos movimentos e a preocupação maior agora é mapear o fluxo financeiro que está proporcionando os bloqueios nas estradas e rodovias. Nós já temos alguns nomes que ainda não podemos revelar porque estão sendo investigados, mas a ideia é que esse cruzamento possa permitir a identificação de empresários que estão patrocinando movimentos golpistas, explicou. Ainda segundo Sarrubo, há um caráter interestadual nesse tipo de organização, pois os movimentos que acontecem nas diferentes federações são muito parecidos. Por exemplo, bloqueios nas estradas que terminam e logo em seguida são fechados outros trechos. A gente espera que o Brasil possa prosseguir sem golpes, sem movimentos que possam atentar contra a democracia. Somos todos favoráveis a qualquer tipo de manifestação. O que não podemos admitir, evidentemente, são atos a favor de golpe de Estado, intervenção militar ou mesmo pedir que as eleições não sejam validadas. A procuradora do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, explicou que empresários que fazem parte desses movimentos chegaram a criar listas de consumidores que deveriam consumir ali seus produtos ou serviços, criando embaraço à livre iniciativa de comércio. Isso é algo que a gente não ouvia falar há muitos, mas que também tem o olhar atento do Ministério Público como defensor da democracia, que precisa ser repudiado por qualquer cidadão, disse afirmando que há empresários com projeção nacional nas investigações. Isso demonstra um coletivo de criminosos articulado pelo Brasil. Eu tava na esperança deles darem nome aos bois aqui, mas a gente já sabe que o Ministério Público foi conversar com o Xandão para falar sobre como esses protestos, para surpresa de absolutamente ninguém, sejamos honestos, estão sendo financiados e sustentados por empresários, pela burguesia. Então é um financiamento feito pela esfera privada para tentar fazer parecer que é um movimento de massas clamando por um golpe de Estado, clamando pela ordem das Forças Armadas. O que eu quero ficar de olho aqui é para ver quais empresários de quais cidades, de quais setores.